Mentalmente Falando, o podcast que conecta saúde mental e bem-estar à sua genética. Oi, gente! Aqui é a Lari do podcast Mentalmente Falando. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai entrar num tema que está na nossa vida desde sempre, mesmo sem saber ou perceber: a teoria do apego. Você já ouviu falar sobre ela? Sabe quando você percebe que se apega rápido demais às pessoas? Ou até tem aquele amigo que some e volta e você fica meio confuso? Ou pode até mesmo ser você. Então, tudo isso tem a ver com apego. E hoje eu vou explicar tudinho pra vocês. Bora pro episódio de hoje? Vamos começar pelo começo. O que é o apego? Basicamente, o apego é o jeito que a gente se conecta emocionalmente com as pessoas. E a gente não tá falando aqui só de relações de namoro ou amizade. Isso começa lá na infância, com os nossos pais ou cuidadores. A teoria do apego, ela surgiu com o psicólogo John Bowlby lá na década de 1950. Então, ele fez um estudo onde as crianças foram separadas dos pais e ele percebeu que esse afastamento tinha efeitos profundos na vida emocional delas. Antes dele, muita gente achava que a criança se apegava aos pais muito mais pela questão da comida ou proteção física. Mas o Bowlby mostrou que o apego é emocional, é sobre se sentir seguro, sentir amor e confiança. Depois veio a psicóloga Mary Ainsworth, que criou o famoso Strange Situation, um experimento que observava como os bebês reagiam quando a mãe saía da sala e voltava. Foi assim que ela identificou os diferentes estilos de apego, que são 4: seguro, ansioso, evitativo e desorganizado. Vamos lá, vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Se, por exemplo, na infância você se sentia seguro com os seus pais, você tinha uma relação de confiança, provavelmente hoje você constrói vínculos seguros e você não tem problemas de confiança, né? Falando aqui de um exemplo de uma forma mais generalizada. Mas vamos supor que você vivia num lar mais disfuncional, ou onde você sentia uma certa instabilidade, ou você sentia que você não podia confiar nas pessoas que estavam ali no seu lar, ou até mesmo seus cuidadores, tendo até mesmo algum sentimento de insegurança ou rejeição. Então, se você passou muito por isso na sua infância, provavelmente pode aparecer também nos seus relacionamentos de hoje em dia, né? E aqui eu também falo, essa questão dos apegos, ela é mais notável, principalmente na questão dos relacionamentos amorosos, mas ela também pode ocorrer em outros tipos de relação, também até mesmo em amizades. Então, outro exemplo. Ora, seus cuidadores te tratavam de um jeito amoroso e de repente você era repreendido, ou sentia que você não podia se abrir, que você era julgado, invalidado, ou até mesmo uma informação que você confidenciou, ela foi espalhada para todo mundo ou para toda a família. Então, talvez hoje você possa sentir que qualquer oi ou mudança de comportamento diferente de alguém te deixe desconfiado ou até mesmo em estado de alerta constante. É a famosa hipervigilância, né, que a gente comenta aqui nos nossos episódios, principalmente em pessoas aí que sofrem com a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então é como se tivesse um estado de alerta no seu corpo o tempo inteiro. Então, de repente, se alguém te responde diferente ou tá mais calado e você não conversa sobre isso, você já chega e cria um cenário imaginário na sua cabeça, provavelmente você sofre aí com um tipo de apego ansioso. Já, por exemplo, se você é aquela pessoa que foge de conflitos, eh, evita o máximo de desconforto ou coisas que vão te gerar algum tipo de carga emocional, você evita. Ou, por exemplo, você percebe que você tá conhecendo alguém e tá criando um sentimento por essa pessoa, um sentimento, na questão amorosa, e você termina antes mesmo de começar qualquer coisa, porque você sabe, você sente que você pode sofrer. Então a gente pode estar falando um tipo de apego evitativo. Mas calma que eu já vou explicar mais pra você sobre esses 2 tipos de apego que são os mais falados, né, mas a gente também tem os outros 2, né, então fica aqui que eu já vou explicar pra vocês. E aí voltando pra questão do apego ansioso, ele também tá muito atrelado à questão do sentimento de, além de estado de alerta, de medo de rejeição ou abandono. Então imagina, você tá num relacionamento, é um relacionamento saudável, onde você sabe que pode contar com a pessoa, que você pode falar sobre tudo, mas de repente a pessoa não tá no dia muito legal, ela tá mais calada, não fala muito com você, seja pessoalmente ou por mensagem, e ao invés de você chegar e ter uma conversa direta com ela, ou perguntar se tá acontecendo alguma coisa, se você pode ajudar e realmente entender o que tá acontecendo, você pega e se pergunta: "Meu Deus, ela não me ama mais, ela vai terminar comigo, eu faço tudo errado, meu Deus, será que foi aquele dia que eu fui um pouco
que eu estava meio chata e fui meio grossa com a pessoa, ou um dia que eu estava mais estressada e eu tive alguma fala meio atravessada, ou foi aquele dia que eu deixei de fazer um favor pra ela. Então, de repente, você começa a criar um emaranhado na sua cabeça, pensando em várias possibilidades e às vezes não é nada disso, sabe? Então, por isso é muito importante conversar e a gente não sair pressupondo as coisas na sua cabeça. E como eu sempre falo, se você percebe que isso é um padrão muito constante na sua vida, ou nos seus relacionamentos, seja amorosa ou de amizade, familiar, qualquer tipo de relação, é fundamental a gente buscar ajuda, fazer uma terapia. Porque por mais que você pense: "Ah, às vezes eu posso resolver sozinho", às vezes é uma coisa que realmente te domina muito, e faz com que você tenha relações disfuncionais, que você viva em estado de alerta, inseguro, e até mesmo acabe te trazendo muitos prejuízos, além desses que eu citei aqui, né. Então, se isso é comum pra vocês, vale vocês fazerem aí esse exercício de autorreflexão e, se necessário, buscar ajuda. E vamos para o oposto então. Então aqui, eu já dei o exemplo para vocês mais detalhado sobre o apego ansioso. E vamos para o oposto então, o apego evitativo. Como eu falei aqui antes, é o tipo de apego onde a pessoa foge, de algo mais sério, de conflitos, ou até mesmo ela tende a se afastar quando as coisas estão ficando mais sérias. Então, por exemplo, ela tá ali numa amizade, então, vamos para outro exemplo da amizade, e ela vê que aquela amizade não tá fazendo bem pra ela, não tá sendo legal, e ao invés de sentar e conversar, tentar resolver, enfim, não cortar aquela amizade logo de início, ela prefere simplesmente se afastar. E aqui, claro, eu sei que casos mais extremos, às vezes, tem essa questão que a gente precisa cortar mal pela raiz, se é um caso mais extremo que realmente está te fazendo mal, mas vamos supor se é algo que poderia ser conversado. Talvez alguma coisa no comportamento da pessoa que não te agradando, que poderia ser facilmente ajustado. Então, ao invés de você querer resolver aquilo, você começa a se afastar. Quando você percebe, você começa a fazer isso em várias situações da sua vida. Então, quando você começa a ver conflitos no seu relacionamento, você termina, ou quando você vê que as coisas estão ficando muito sérias, você termina. Você vê que alguma coisa pode dar errado no emprego, você se demite. Antes mesmo que alguma coisa possa dar errado, você tá sempre se protegendo. Ou seja, você tá evitando. Então o nome já diz, esse é totalmente o oposto do apego ansioso, que tá sempre ali: "Ai, meu Deus, a pessoa não me respondeu, ela vai embora, meu Deus, será que eu vou ser abandonada?". Aqui você já evita, porque você sente que pode acontecer alguma coisa, então você já entra nesse estado. E vamos lá, eu falei aqui sobre os mais conhecidos, que são o apego ansioso e evitativo, mas a gente tem também o nosso queridinho, que seria o apego seguro, que é simplesmente você se sentir tranquilo, seguro e confortável quando você precisa falar com alguém, resolver alguma coisa ou pedir ajuda. Porque a gente tem essa tendência, né, de pensar: "Ai, mas eu não vou incomodar, eu não vou criar conflito". Mas até mesmo nos relacionamentos saudáveis, eles têm conversas difíceis, eles têm momentos difíceis. E não é porque você tem uma conversa difícil que tudo vai acabar do dia pra noite. E se você sente que isso pode acontecer, vale repensar o que você tá sentindo, né, reconhecer esse sentimento e também repensar essa relação, né, porque se você não pode expor um desconforto pra alguém, será que vale a pena estar nessa relação? Então, fica aí outra coisa pra você pensar também. Então, por exemplo, você tá com algum problema e você precisa falar com alguém. Você tem aquele amigo, aquela amiga de confiança, e você sabe que quando você precisar, você pode mandar mensagem, que você sabe que a pessoa vai te acolher do tempo dela, é claro, bem que das limitações dela, ela vai te dar o apoio que você precisa e você não vai se sentir julgado ou invalidado de alguma forma, né. E por fim, a gente tem o apego desorganizado. Esse apego, ele seria um tipo mais confuso, digamos assim, porque ele é uma mistura entre o apego ansioso e o evitativo. Então, a pessoa quer proximidade, ela tem essa necessidade de conexão, mas ao mesmo tempo ela tem um medo profundo de se machucar e deixa muitas vezes de tomar algumas atitudes ou tomar frente de algumas conversas e situações por esse medo. Ou então, por exemplo, você tem muita vontade de abraçar alguém, falar que ama essa pessoa, mas no mesmo instante você morre de vontade de fugir. Sim, é meio confuso, mas seria um clássico exemplo do um amo e odeio ao mesmo tempo. Então, o próprio nome já diz, ele é um apego desorganizado, um tanto quanto confuso, não é mesmo? Então, se você está se perguntando, Lari, e agora? Como eu posso aplicar isso na minha vida e entender melhor? Então, vamos para algumas dicas. Primeiro, é importante observar como que você age
não só age, mas também reage nas suas relações. E é importante perceber se isso acontece agora ou se é algo que vem acontecendo já há algum tempo, como se fosse um padrão de comportamento seu, né? E até pode acontecer mesmo dos tipos de apego mudarem. Então, pode ser que por um momento você tenha um apego mais ansioso e depois você tenha um apego mais evitativo, seguro. É, então, ou também, né, o apego desorganizado. Então, também tudo depende do contexto, dos relacionamentos que você está vivendo, das pessoas que você convive, o estágio de vida, maturidade, autoconhecimento que você tá, tudo isso, então pode fazer que isso varie. Mas é importante você observar e observar se você tem algum padrão que você já tem há mais tempo. Então, você se percebe mais ansioso, com aquela agonia, com aquela insegurança e desconfiança constante. Então, talvez seja ansioso. Você percebe que você evita se envolver profundamente com as pessoas? Talvez seja evitativo. Ou você sente que você não tem nenhum desses padrões? Então, talvez você realmente seja seguro, tranquilo quanto a isso. Ou realmente pode ser o caso do desorganizado, se você sente que é um pouco dos dois e varia bastante. Então, no caso do apego ansioso, é importante eu sempre gosto dessa dica de anotar o que você está sentindo e fazer uma espécie de comparativo, ou simplesmente aquele exercício de você tirar o que está na sua cabeça, porque apesar de você saber, quando você anota, você bate o olho e vê aquilo com mais calma e cuidado, você tem uma visão melhor do que tá acontecendo, sabe, porque é uma forma de tirar, às vezes, aquela neblina mental, aquela fumaça que tá na sua cabeça, emaranhada de pensamentos, e você olha com mais calma, sabe. Então, é uma forma de mais fácil de visualizar, digamos assim. Então tenta respirar, anota, e você pode anotar, por exemplo, quais fatos que teve, acontecimentos onde eu vi que eu podia confiar naquela pessoa. Sabe, o que que ela te mostra, não só o que ela fala, mas o que ela te mostra de evidência no dia a dia que te mostra que você pode confiar nela. Ou o que que tem ali que pode te deixar inseguro, porque você também anotando os pontos bons e ruins, digamos assim, fica mais fácil perceber até que ponto é algo que você pode mudar, algo que tá no seu controle, e onde é algo da pessoa. Então, por exemplo, tem algo ali que tá te incomodando na relação, mas que ele pode ser resolvido se você conversar com a pessoa. Então, você anotando essas coisas fica um pouco mais fácil. Por exemplo, isso aqui não tem nada a ver com a pessoa. Ela faz isso, isso, isso que me passa confiança, mas realmente é uma questão de que eu tô me sentindo inseguro. Então, você fazendo essas anotações fica mais fácil para você se sentir um pouco mais tranquilo, digamos assim, entender até que ponto é você ou até que ponto pode ser outro. E aí entender quais estratégias você pode utilizar para melhorar esse apego ansioso. Além da terapia, claro, né, que a gente sempre incentiva, que eu sempre incentivo vocês, porque muitas vezes você pode até se autoconhecer bem, mas não sabe o que fazer com isso. Então a terapia, ela é muito legal nesse sentido. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, eu até fiz um bom tempo essa terapia. Ela me ajudou a entender. Eu sempre fui uma pessoa que eu reflito muito sobre as coisas e me questiono, porém, às vezes eu tinha dificuldade do que fazer com esses pensamentos, e eu também consegui mudar muito a minha forma de enxergar as coisas, ao invés de ter aquele pensamento tudo ou nada, ou então 80, tá bom, eu tô me sentindo assim, mas o que que eu posso fazer com esse sentimento? Então, me ajudou muito nesse sentido. Então, talvez possa ser um bom caminho aí pra você. Mas lembrando que a gente também tem diferentes abordagens de terapia também, que você pode pesquisar, se aprofundar mais e ver o que que faz sentido pra você. E às vezes só testando mesmo, né, gente? Às vezes você pode demorar pra encontrar uma abordagem, um profissional que você se identifique, né? Então, às vezes, é realmente você dar uma pesquisada antes ou testar pra ver o que vai funcionar pra você, beleza? E continuando aqui o nosso episódio. Agora, a questão do apego evitativo é realmente entender o que que me causa tanto bloqueio assim. Eh, por exemplo, a gente tem muito essa questão de projetar as nossas inseguranças nos outros, né. Então, por exemplo, aconteceu uma situação que você ficou muito irritado, e tudo bem, às vezes é uma questão que é motivo pra estar irritado mesmo, mas às vezes é algo que refletiu, porque é algo que já tem em você. Então é importante você fazer essa reflexão. "Por que que isso tá me incomodando tanto? E por que que isso me gera tanto medo?", né. O que que tá me trazendo esse sentimento de trava, de bloqueio? O que que faz que eu tenha tanto medo de confiar, né? E aos poucos você realmente tentando se abrir, mostrar mais vulnerabilidade
Entender que você não precisa ser o super-homem, a Mulher Maravilha, tá forte bem o tempo inteiro. Fazer esse exercício de se abrir mais, sabe. Claro, você não precisa ser um livro aberto, sair falando com todo mundo, mas aquelas pessoas mais próximas que você confia, faça esse exercício e realmente tentar se abrir mais, não tentar ficar fingindo que tá tudo bem o tempo inteiro. E também aqui a gente pode usar a estratégia de anotar as coisas, né. Então perceber ali o que que tá te incomodando, o que que teve de bom no seu dia, o que que não teve, porque às vezes também é não só questão de se abrir, pra alguém mais próximo, mas pra você mesmo, né, porque às vezes a pessoa tem esse apego evitativo tão grande, que ela não para nem direito pra olhar pra si, sabe, pra fazer essa autoanálise. Porque às vezes dói, né, então a gente evita mesmo, a gente fica: "Não, mas tá tudo certo", e vai levando no automático, até que, sei lá, casos, por exemplo, de burnout, você vai levando, você vai levando, você vai levando, quando você vê, você tá esgotado e você trava. Então esse exercício também de anotar as coisas, até mesmo o que aconteceu no seu dia, é bom porque você faz essa limpeza e tem essa clareza mental, né, digamos assim. E nada é uma linha reta, então tem momentos que você pode estar indo muito bem e de repente você vai se ver com a mesma dificuldade. É que nem alguém em tratamento para depressão, ansiedade ou algum outro transtorno, por exemplo. E aqui eu não tô sendo, negativa nem nada, tá, gente, é no sentido de realmente você se monitorar, então fazer terapia, se precisar você, enfim, ir a algum psiquiatra, tomar algum medicamento, investigar o que tá acontecendo com você. Ou também até mesmo é uma questão de hábitos, né, entender o que que faz sentido pra você e começar a mudar esses hábitos na sua vida, porque às vezes é só questão mesmo da gente ajustar a nossa noite de sono, fazer exercício físico. Pode parecer clichê, mas isso às vezes são esses pequenos micro conjuntos de ações que vão fazendo a diferença também na forma não só como a gente vê os outros, mas também como a gente se percebe. E se perceber, realmente se autoconhecer, é o início para tudo. Então é isso, pessoal. A teoria do apego é tipo um mapa das nossas relações e como a gente enxerga, né, os outros e a gente mesmo. Quanto mais a gente entende, melhor a gente consegue se conectar. Se você curtiu esse episódio, compartilha com alguém que você ama ou com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E lembre de seguir a gente aqui no Mentalmente Falando para não perder nenhum episódio.